Olá você, mais uma vez. Estamos aqui para trazer uma verdade, a palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus, no livro de Salmo 15. Olha só. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não atrapalha, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Rapaz, olha o que Deus está dizendo aqui. Quer ser morador do Monte Santo de Deus? Quer morar no céu? Quer morar com Jesus? Então viva a verdade, viva a palavra de Deus, é o que ele está ensinando aqui. Não conte boato, não fale mentira, não fale calúnia, não difame seu próximo, fale a verdade, pratique os ensinos da palavra de Deus. Então tem muita gente aí dizendo que está pregando, mas está vivendo a palavra? O importante é viver a palavra. Pregar que todo mundo prega, agora viver a palavra, esse aqui é o problema. Então é aqui que Jesus está falando. Só vai morar no céu quem pratica os seus ensinos. A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus 10, 34 e 35, que diz assim: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada, vim causar divisão. O quê? O próprio Jesus falando isso? Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns falsos líderes que estão dentro da igreja, que vem me falar: não prega essas mensagens que você está trazendo não, que está causando divisão, está fazendo divisão na igreja. A verdade é para fazer divisão mesmo. A verdade, quando chega, é para causar divisão. Que o próprio Jesus está falando lá em Mateus 10, 34 e 35. Que ele não vim trazer paz. Eu vim trazer espada ao mundo. Vim trazer o quê? Causar divisão. Essa divisão aí é a verdade que está sendo apresentada. Como diz aqui em Salmo 15. Ou você pratica a verdade de Deus, a palavra de Deus, ou vai ficar fora do reino de Deus. Você tem que pegar a palavra e examinar. É o que Jesus está dizendo. Ele veio trazer divisão, veio causar mesmo divisão. Não vim trazer paz, vim trazer espada. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 10, 34 e 35 e leia aí com seus olhos o próprio Jesus falando isso, que ele veio causar divisão. Então, quando nós estamos trazendo a verdade, causa divisão mesmo. Porque tem muita gente aí acomodado no pecado, nos ensina errado, e não está sofrendo nenhuma pressão, nenhuma perseguição, porque está vivendo do jeito que o diabo gosta. Agora, viver a palavra de Deus, você vai sofrer perseguição mesmo, luta mesmo, que o próprio Jesus está falando aqui. E você quer viver o quê? No mar de rosa, no engano, se acomodou com o engano, e quem quer ficar nesse engano aí, não vai mudar não, Então a palavra chega para causar divisão mesmo, viu? E a palavra tem que ser pregada, não é para ser renunciada não, tem que continuar falando. É o próprio Jesus que falou. E também está aqui, ó, tá vendo aqui? Grande Conflito, página 609. Vou deixar aqui para você dar uma olhadinha com seus olhos. Abre aí no livro Grande Conflito. E olha o que está dizendo aqui no livro. Olha o que o livro está dizendo aqui, ó. Deus lhe pôs a verdade no coração e não poderia eximir-se de proclamá-la. Tem que proclamar a verdade, é o que Deus está dizendo aqui. As mesmas provações foram experimentadas por homens de Deus nos séculos passados. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Bates, Wesley e muito mais. Insistiam em que todas as doutrinas fossem submetidas à prova da Bíblia, declarando que renunciariam a tudo o que ela condenasse. Contra esses homens desencadeou-se a perseguição com fúria implacável. Não cessaram, todavia, de declarar a verdade. Eles não cessaram de declarar a verdade, continuaram falando a verdade. É assim que tem que ser. Jesus que está mandando fazer assim. Cada um dos diferentes períodos da história da igreja se tem distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial, adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo. Toda nova verdade deve de enfrentar
o ódio e a perseguição. Olha o que está escrito aqui. Está vendo aqui? Toda nova verdade deve de enfrentar o quê? O ódio e a perseguição. Os que foram beneficiados por sua luz, né, sofreram tentações e provações. O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando esse se encontra em situação difícil. Quem ousa recusar-se a publicá-la? Ele ordena a seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer o quê? Silenciosos. Olha para aqui. Eles não podem permanecer silenciosos. A não ser com perigo de sua salvação, os embaixadores de Cristo nada tem a ver com as consequências. Ainda diz mais aqui, ó. Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com quem? Com Deus. Com Deus. Então, voltando aqui, né? Muitos têm até mandado, rapaz, não pregue isso não. Está causando divisão. Não fale não. Isso é a voz de Satanás, usando os falsos líderes para eu não falar a verdade. Se a Bíblia está falando, o Espírito de profecia está falando, fale a verdade, pregue a verdade e deixe a consequência comigo. Deus está dizendo aqui, as consequências é comigo. Não pregue, não deixe de pregar não. Pregue, mas você está causando divisão. É para causar divisão mesmo. Porque para morar no reino de Deus, como diz aqui em Salmo 15, ou você pratica a verdade, ou vai ficar de fora. Isso é uma divisão. E essa verdade tem que ser pregada. É o que Deus está pedindo para fazer. Eu vou obedecer a quem? Aos homens? Aos falsos líderes? Ou à voz de Deus? Ou à palavra de Deus? Porque está aqui. Bíblia e Espírito de profecia. Bíblia e Espírito de profecia. Deus está falando. Pregue a verdade. Fale a verdade. Mas está causando divisão. Fale a verdade. Não cesse de falar. Não silencioso. Não fique silencioso não. Continue pregando. A Bíblia e o Espírito de profecia. A palavra de Deus. Está pedindo para falar a verdade. Aí o inimigo diz, não. Vamos abafar o caso. Não fale não. Então fala o quê? A consequência é com Deus. Fale. Os líderes do passado sofreram lá, citei aqui o nome deles. Eles sofreram muitas perseguições. Mas eles continuaram pregando a verdade. Quem foram esses? Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Bates, Wesley e muitos outros. Sofreram muitas perseguições esses homens lá no passado. E no presente? Qualquer um que for falar essa verdade também vai sofrer perseguições. Mas vamos renunciar? Vamos ficar com medo da perseguição? Vamos ficar com medo de alguns privilégios que vai ser tirado? As consequências é com Deus. Esses falsos líderes que não querem viver a palavra, né? Que estão agora renunciando à Bíblia, Espírito e profecia, estão omitindo a palavra de Deus, não estão aceitando mais, né? Então essas pessoas, fatalmente, se não se arrependerem, vai ficar de fora do reino de Deus. Do reino de Deus. Os céticos, eu estou falando dos céticos, que abandonaram agora a Bíblia e o Espírito e profecia. Querem seguir agora uma paz, uma falsa paz, do engano, da falsidade e da mentira. A verdade mesmo, quem quer pregar, quem quer viver, é perseguido. Todos que querem viver a palavra de Deus serão perseguidos. Isso é certo. Tem muita gente aí vivendo uma vida de falsidade dentro da igreja com a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Esse é só um lembretezinho para esses falsos líderes que estão aí procurando impedir de pregar a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia desses falsos líderes, se eles não se arrependerem. Misericórdia para eles se arrependerem. Se não se arrependerem, vão ver o resultado deles. Ficam ainda aí caluniando, difamando, fazendo montim, fazendo julgamento humano, excluindo. Isso é coisa de Satanás, rapaz. Falando de uma falsa paz, de uma falsa união, falando da boca para fora, mas o coração cheio de ódio, falando mentira, aí pregando verdade, a gente está pregando a verdade, a gente está pregando uma união falsa, excluindo os outros. Que união é essa? Deus morreu por todos. Que união é essa que estão pregando uma paz, pregando uma união e excluindo e botando só quem eu gosto, só quem eu amo? Se eu estou errado e se eu sou inimigo, vocês têm que me amar, porque Jesus disse que o quê? Ame os seus inimigos. Então estão desobedecendo a ordem divina. Tem que amar a todos. O julgamento quem faz é Jesus Cristo. E Deus tenha misericórdia. A verdade é essa, viu? Tem que viver a palavra. Que o Espírito Santo tome conta de nós. Pai eterno, muito obrigado. A luta é grande, mas permanece conosco. A tua verdade está aqui, é para ser falada. Não é para ficar silencioso, não. É para falar.
A consequência, o Senhor disse, é contigo. Fale, pregue, a consequência é comigo, deixa comigo. Fale a verdade. E o Senhor é um justo juiz e o Senhor sabe dar a sentença a cada um. Então, converte os nossos corações para viver a Tua palavra, para praticar os Teus ensinos, e nos ajuda cada vez mais a vigiar e fazer o reparo, as reformas necessárias das nossas vidas, inclusive obedecendo a Tua palavra, obedecendo os Teus ensinos, porque os Teus ensinos têm a ver com o Seu caráter. Rejeitando os Teus ensinos, estão rejeitando o Senhor, e a salvação fatalmente está fora dessas pessoas. E eles querem impedir de falar essa verdade, Senhor. Estão aí lutando por não falar a verdade. Estão impedindo, levantando obstáculos, me excluindo. Mas eu estou servindo é o Senhor do céu, o Senhor da Bíblia, o Senhor da minha vida. Seja feita a tua vontade em nome de Jesus, Senhor. Amém.